Olá, olá! Mais um Agita aí entrevista começando. Dessa vez eu recebo o pessoal do Abaruna Teatro Playback. Segura aí, que hoje é dia de cenas da vida real. Imagine a seguinte situação. Você conta uma história da sua vida e em poucos minutos ela é recriada como uma cena, uma peça de teatro. É mais ou menos assim que funciona o teatro playback. Eu usei aqui um resumo, né? Usei uma frase para tentar explicar o trabalho de vocês, mas acho que uma frase é pouco para explicar o que é o teatro playback. Então agora conto com vocês o que é o teatro playback. Olá, Patrícia. Olá, toda a audiência do Agitaí. O teatro playback é um formato de improvisação, onde as histórias reais da plateia são encenadas imediatamente no palco, né? Em um grande resumo é isso. Mas eu acho que falta mesmo um espetáculo inteiro, até mesmo um espetáculo inteiro ele não é o suficiente para mostrar o potencial e como o teatro playback pode ser incrível, né? Transformador. Para quem nunca ouviu falar no teatro playback, pode parecer estranho, porque os artistas normalmente se preparam, ensaiam, tem roteiro, tem falas. Como que funciona na prática? Eu tô ali sentada na plateia, aí eu chego e conto alguma coisa da minha vida e vocês vão lá e recriam. É assim ou não? Mais ou menos. Tem a figura de um condutor, né? Normalmente, quando a gente pensa em improviso, as primeiras ideias são aquelas mais voltadas para o humor, mais voltadas para a irreverência, né? E no teatro playback a gente também conta com essa figura que é como um mestre de cerimônias, como alguém que vai fazer esse contato direto, essa ponte, né, entre o público e os artistas. Então essa pessoa ela já vai fazendo um aquecimento, vamos dizer assim, e aí essas histórias vêm de forma espontânea. Depende muito do tema com o qual a gente vai lidar. Às vezes esse tema já está pré-definido antes do espetáculo e aí a gente vai começar a tratar daquele tema, falar sobre aquelas coisas, trazer algumas histórias, algumas impressões acerca desse tema. E aí o público naturalmente já vai trazendo as próprias vivências acerca daquilo. Ou pode ser um espetáculo aberto, né, espontâneo, onde qualquer história vale, qualquer vivência vale. E vocês chamam de espetáculo mesmo, quer dizer, pode ser encenado num palco? Sim, com certeza. E é legal a gente pensar na questão que você falou, como é que fica o preparo, né? Normalmente num espetáculo convencional, os artistas ensaiam, tem esse tempo, né, para estudar o texto, o personagem. A gente também ensaia muito, né? A gente ensaia. O playback, ele é formado, ele tem algumas formas que a gente utiliza durante o espetáculo para poder contar essa história. Então, nos nossos ensaios, a gente acaba ensaiando essas formas, improvisando com as histórias dos atores e atrizes que vão fazer parte daquele grupo que vai contar aquela história. Então a gente também tem um preparo bastante grande para poder lidar com o que aparecer, né? As histórias surgem conforme a plateia, conforme o público que está ali. Eu conheço pouco de teatro playback, então eu tenho bastante curiosidade, tenho bastante perguntas para vocês. Então vamos falar de coisas separadas. Primeiro, formação. Para trabalhar com teatro playback, tem que ser ator, tem que ser atriz profissional? Como que funciona isso? Porque, né, você já me explicou aqui pra gente que tem uma preparação, tem um ensaio, então não posso eu chegar lá e querer fazer, né? Não é preciso ser ator, não é preciso ser atriz para fazer teatro playback, de maneira geral, né? É um teatro que o próprio criador desse formato, dessa técnica, ele já traz assim, que é um teatro feito em qualquer lugar, para qualquer um e para todos. Isso é muito bonito, né? É um teatro de comunidade, é um teatro de vizinhos, mas o Abaruna, em específico, trabalha só com artistas profissionais, com atores profissionais. Esse é um diferencial nosso e que trabalha muito um dos círculos, um dos pilares do teatro playback, que é justamente a arte, né? A gente busca trazer um rebuscamento artístico, um olhar artístico, um esteio artístico muito... imprimir isso, né, nessas histórias. É importante a gente honrar essas histórias que estão sendo contadas pra gente, né? Sim. Às vezes pode vir um tema muito comum, muito do cotidiano, muito tranquilo de ser lidado em cena. Porém, o teatro playback tem essa questão de também vir assuntos um pouco mais
complexos, né? Então, a gente entendeu que, trabalhando com atores e atrizes profissionais, a gente teria esse olhar um pouco mais singular. A gente conseguiria honrar melhor essas histórias, conseguiria trazer essa singularidade do artista mesmo, né? Esse segundo olhar, essa sensibilidade. Sensibilidade, essa é a palavra que eu queria. Porque tem também a responsabilidade, né? Eu me exponho ali, eu conto uma história e vocês vão ter que retratar isso. Então tem essa responsabilidade. Como que é essa interação com o público? É natural que quando você chega no teatro, você não conhece aquelas pessoas e você vai, né, sentindo. Então tem as pessoas que já são um pouco mais, né, saidinhas, que já querem contar suas histórias, já querem compartilhar. E tem aquelas pessoas para as quais a gente também está olhando, para as quais a gente também está trabalhando. Né? É um trabalho, inclusive, do condutor, entender essa plateia, ler esse público de maneira que a gente consiga extrair as histórias que às vezes são a história da noite, sabe? A história do que precisa aparecer. E às vezes é a história que vai contar a história que vai contar a história de todo aquele público, né? De todo aquele grupo. Pode ser tanto para um público espontâneo, aberto, quanto para comunidades, para grupos homogêneos, né? Por exemplo, um pessoal de uma empresa, um pessoal de uma igreja, enfim, trabalha para grupos específicos, sobre as quais as temáticas vão ser específicas, ou a gente pode trabalhar com o público aberto, espontâneo, que o Abaruna tem feito bastante, inclusive, né, em festivais, e aí as histórias vêm de todos os lugares, de todas as formas, e o condutor é quem vai fazer essa linha, né, ele quem vai buscar essa linha vermelha que passa entre todas as histórias. Você falou de grupos específicos. O teatro playback tem um objetivo? É um tipo de terapia, por exemplo? Não tem nada a ver com isso. Essa pergunta é muito legal, Patrícia, porque vale elucidar, né? O teatro playback não é um formato terapêutico, né? Ele pode ser uma maneira das pessoas acessarem lembranças, memórias, acharem situações dentro delas que elas precisam, né, trabalhar. Aquilo pode ser curativo de alguma maneira, mas não é o objetivo principal, não é o foco do teatro playback, né? O nosso foco é justamente unir a comunidade, contar essas histórias, entender como que o teatro tem essa força fundamental, né? Uma das raízes do teatro é justamente essa, unir as pessoas e reviver as nossas memórias. Agora que eu já matei quase toda a minha curiosidade com relação ao formato, como que funciona, vamos saber um pouquinho de vocês, né? Como é que vocês entraram no teatro playback? Vocês dois são atores de formação ou vocês têm outra profissão? Conta um pouquinho de cada um agora. Eu sou psicólogo de formação. Você é ator e você é psicólogo. E como é que você conheceu, como é que você entrou no teatro playback? Isso, foi por meio de um curso de formação, né? Um curso básico, foi oferecido pelo querido e fundador desse grupo, o professor Antônio, um beijo para ele. E o Antônio fez aluno do Antônio também? Somos todos alunos do Antônio. O Antônio é uma grande figura mítica do teatro playback no Brasil. E o Antônio tinha acabado de voltar da formação dele, da formação completa dele de teatro playback na Hungria, em 2007, 2008. E aí lá em 2011 o Abaruna se formou, né? E o Brunão é um grande ator, um grande amigo. Eu conheci o Bruno em 2015. A gente foi fazer um espetáculo para 20 mil pessoas. Sim, eu tive a sorte de sentar do lado dele. A gente era um grupo de atores convidados e vários atores de lugares diferentes, não era uma companhia, né, de teatro. E aí sentei do lado dessa criatura aqui, viramos amigos, e aí falando de teatro playback, eu não entendendo nada, não sabia o que era. Ele que te apresentou, ele que me apresentou. Ele que trouxe para esse mundo. Me trouxe para esse mundo. Ele falava lá na época ainda, mas a gente só foi trabalhar junto eu só fui entrar no Abaruna em 2020. 2021. Surgiu essa oportunidade, o Thiago me chamou e eu fiquei apaixonado. Eu entrei no teatro porque eu gosto das histórias das pessoas. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de poder viver uma vida que não a minha, talvez, também, representar isso, né? E aí você poder fazer isso com as histórias reais, é muito... Toca num lugar muito, muito interessante, muito legal, assim. E a gente, como artista,
cresce muito com o playback. Cresce muito, porque cada história que vem, cada coisa que vem é única, é singular mesmo. É muito, muito, muito legal. Existe essa frase, né, dita por grandes estudiosos de teatro, que é o artista e o ser humano, eles não estão desvinculados, assim, né? Então, se você evolui como artista, você evolui enquanto pessoa, e o contrário também é válido. Eu acho que o teatro playback opera muito nesse lugar, assim. A gente consegue exercitar essa empatia, exercitar esse entendimento, exercitar esse olhar sensível para aquela história, né? Literalmente se colocar fazer nesse identidade lugar. com o público mesmo. Assim. Independentemente do teatro playback, vocês atuam em formações normais? Somos atores profissionais, trabalhamos com diversas companhias da cidade, do Brasil. Eu, além de ator, também sou dublador. O Thiago também é dublador. Trabalho com dublagem, com direção de dublagem. Então, uma voz bonita dessa não poderia ficar. Faço locução. Ora, se você não é o bichinho mais fofinho de todo o mundo... eu ganhei na loteria. Luiz Flores está saindo! Atenção, quem vem? Hugo é gol do vovô! Mas eu já percebi que o amor de vocês é pelo teatro playback mesmo. Sim, tem um lugar especial. Tem um lugar especial. É diferente, assim. Subir no palco, contar as histórias das pessoas ali. O coração já bate de subir no palco, né? Já é aquele formato de arte que alimenta, né? Por exemplo, a gente sabe que o artista não vive de aplauso, né? Não. Mas no teatro playback alimenta. O aplauso, ele dá um... aplauso diferente. Então vocês também dão cursos de formação. Isso, é tão legal falar disso, porque em 2022 a gente decidiu que o Abaruna, mais do que fazer espetáculos, precisava formar pessoas, né, qualificar pessoas para trabalhar com esse formato e com a gente, né? Então a gente está sempre convidando artistas e pessoas que têm o interesse em conhecer, em praticar, em desenvolver o teatro playback para poder fazer esse curso com a gente, porque hoje no Brasil eu acho que é a única escola, né, com a qualificação que a gente tem, com o respaldo que a gente tem, assim, para poder trazer isso enquanto uma formação, né? Eu tenho uma certificação do Center for Playback Theatre, que é a escola mundial, sou treinador do centro, então a gente consegue emitir esse certificado com essa convalidação internacional, e isso é incrível. Além do certificado, vocês também têm experiência internacional, também se apresentaram fora do Brasil, recentemente, inclusive. Isso, em 2023... A cada 4 anos a gente tem a Conferência Internacional de Teatro Playback. Então, em 2023 ela foi na África do Sul. E aí a gente foi lá. Meu Deus, foi lindo, foi incrível representar, né, o Abaruna e o Brasil. A convite, no meu caso, a convite de uma companhia russa, né? A gente fez um time internacional e apresentou lá para as pessoas. E agora, em 2024, teve um outro evento chamado Playback Camp, International Playback Camp, do qual fui chamado para ser treinador também. Então a gente foi lá, fez um treinamento super legal com pessoas de mais de 20 países diferentes e também apresentamos com esse time internacional para uma performance lá para essa galera. Que barato! E tem uma formação começando. Tem uma formação começando. Agora em novembro, já no comecinho de novembro, para quem estiver interessado, já acessa as nossas redes. Quais os dias? Dias 2 e 3, sábado e domingo. Bom. Vamos fazer a propaganda. Dia 2 e 3 de novembro, sábado e domingo. É o melhor da cidade. É aí já, tá? Próximo, deve ser aí, o próximo fim de semana já. E dias 9 e 10, outro sábado e domingo. É a mesma turma. É a mesma turma. É uma formação de 32 horas, então a gente gosta de fazer ela vivencial, assim, né? Intensa, para que as pessoas saiam lavadas pelo teatro playback. Como que vocês oferecem esse serviço pelo Agitaí? Qual é o tipo de serviço? Vocês estão lá, o Abaruna está lá no aplicativo, quero contratar. Contrato vocês para quê? Como é que funciona? A gente pode trabalhar tanto com espetáculos de toda a ordem ou com uma formação, né? Tanto para quem quiser fazer o treinamento com a gente em teatro playback ou para espetáculos de toda a ordem. Então, acessa aí as nossas redes. Quais as redes? No Instagram e no Facebook. @SomosAbaruna. @SomosAbaruna. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Boa Obrigado sorte. você. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a gente pelo Agitaí. A gente se vê logo.